Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amo essa terra, eu acho linda essa cidade, eu acho que é um povo lindo. Vocês são bonitos, gente. A gente caminha pelo Brasil, tem um povo que é simpático, sabe? Eles são simpáticos. E a gente ama a simpatia de vocês, estou brincando. Queridos, a gente está muito feliz de estar aqui. Deixa eu falar para você, quero lançar uma semente para o seu coração. Queridos, quantos lembram quando Pedro, ele corta a orelha daquele soldado chamado Malco? Quem lembra dessa passagem? Amém? Queridos, uma coisa interessante nessa história é que Pedro, ele foi extremamente intencional em cortar a orelha daquele soldado. Pedro, ele não só queria assim, porque, queridos, com uma espada é meio difícil você cortar uma orelha sem cortar o pescoço junto, né? A intenção dele ali não era somente defender Jesus. Eu queria dizer para você que Malco, ele não era somente um guarda qualquer. Se você for estudar, você vai descobrir que aquele soldado, ele era um sacerdote, chefe da guarda. E o sacerdote, chefe da guarda, queridos, ele era um servo do sumo sacerdote, que ele demoraria mais alguns 2 anos para se tornar um sacerdote. Na velha aliança diz que o sacerdote, para exercer o sacerdócio, traduzindo, o sacerdote, para ter acesso à presença de Deus, ele jamais poderia carregar marca alguma no seu corpo. Então Pedro, ele estava fazendo o quê? Desabilitando o sacerdócio de um sacerdote para o resto da vida. Ele estava cortando o acesso daquele que teria acesso à presença do Pai. Por isso que Jesus, não automaticamente, mas sobrenaturalmente, pega aquela orelha na hora e coloca ela de volta no lugar, com um simples olhar, querendo dizer para Pedro: eu não vim rasgar a orelha, eu vim rasgar um véu. Eu não vim cortar o acesso daqueles que já têm, eu vim dar acesso àqueles que não têm mais acesso à presença de Deus. Eu não sei qual a sua lista de sonhos, mas eu te indico a colocar nela 2 viagens. Uma viagem missionária, daquela bem punk mesmo. Essa aí. Que você pega as irmãs que elas andam 3 horas para ir para o culto e elas perderam um monte de coisa, e as mulheres já comeu uns negócios esquisitos, e chega na igreja lá que não tem quase nada, e aí você volta para casa. É a caravana, o pastor vai montar a caravana. Quero que valorize o que você tem, para você voltar para cá com o coração bem grato. Sabe de uma coisa? E uma segunda coisa que eu coloco na lista para você é: faça uma viagem a Israel. Eu nunca tive vontade alguma de ir para Israel, minha vida inteira. Eu falei: eu não quero ir. Disney, Israel, Disney. Sabe? Mas eu fui para Israel 2 vezes esse ano. E queridos, isso mudou muita coisa dentro de mim, me deu chaves incríveis. E uma das coisas incríveis, queridos, é que na cultura brasileira, quando um filho morre, a ordem natural das coisas é o filho enterrar o pai, certo? Mas quando o pai enterra o filho, a cultura brasileira é você encontrar esse pai pelo menos triste, lamentando e chorando, certo? Na cultura judaica, além dessas coisas, era praticamente cultural o judeu, além dele chorar, ele rasgar as suas vestes. É por isso que quando o filho morre na cruz, o pai rasga as suas vestes de alto a baixo. O véu rasgou. Por esse motivo os soldados olham um para o outro e dizem: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Sabe de uma coisa, queridos? E quando o véu se rasga de alto a baixo, agora nós chegamos no 7º nível de sacerdote. Eu nem falei de todos, eu já pulei para o último. É o meu e o seu sacerdócio. Meu amigo, talvez esse termo seja um termo novo para você, sacerdócio. Talvez soe algo muito da velha aliança. Mas para mim a pessoa central das Escrituras é Cristo. Mas o tema central das Escrituras é o sacerdócio. Você vai encontrar 7 níveis de sacerdócio na palavra. Sacerdócio individual na pessoa de Adão, sacerdócio do pai na pessoa de Jó, sacerdócio tribal na pessoa de Abraão, sacerdócio nacional na pessoa de Moisés, sacerdócio arônico na pessoa de Arão, sacerdócio de Jesus na cruz e o véu rasgado, e agora nós temos livre acesso a chegar confiadamente ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia. Então chegamos no 7º nível de sacerdócio, o meu e o seu sacerdócio, o sacerdócio mundial do cristão. Sabe qual é o meu e o seu sacerdócio? O meu e o seu sacerdócio
Uma coisa incrível para mim no discipulado, eu não sei qual é a plataforma que vocês caminham de entendimento aqui na igreja, mas eu acredito muito no discipulado. Eu amo o discipulado, eu tenho discípulos, eu sou discipulado, eu presto conta da minha vida, eu dou satisfação, e eu acho extremamente importante. E sabe de uma coisa, no discipulado de Paulo para com Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, Ele te deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Diga comigo assim: poder, amor e equilíbrio. Sabe, queridos, houve uma geração que se manifestou com muito poder, depois houve uma geração que se manifestou com muito amor. Eu acredito que nós estamos vivendo num tempo, porque a palavra do Senhor diz em Lucas 12, 54, que se você sabe olhar para o céu e ver que vai chover, ou ver que vai fazer calor, mas você não consegue discernir a era presente, você não consegue discernir uma estação espiritual, você é um hipócrita, você é um falso, você é um ator, você não prega o que vive, não canta o que prega. Sabe de uma coisa, queridos? Eu acredito que o Senhor tem liberado nessa estação sobre a igreja dele uma estação de equilíbrio. Eu acredito que o Senhor tem acessado em nós como igreja equilíbrio. Mas Bruno, equilíbrio de quê? Equilíbrio de poder e de amor. Equilíbrio de quê? Equilíbrio de pão e vinho. Sabe, meus amigos, eu amo pão e vinho. Jesus, ele foi bem claro: quando vocês estiverem juntos, vocês se lembrarem de mim, vocês comerem do corpo de Cristo, beberem do sangue, todas as vezes que vocês estiverem juntos, vai ter pão e vai ter vinho. Pão é fundamento, é palavra, conhecimento, sabedoria. Vinho é mover sobrenatural, é chapação. Mas alguns escolheram somente o pão e criticam aqueles que amam o vinho. E o vinho, quando eu estou falando, não é o vinho, vocês estão entendendo, né? O vinho espiritual. E aqueles que escolheram o vinho, olham para aqueles que é do pão e falam: chatos, céticos. E é exatamente isso. A gente não pode polarizar e escolher uma coisa ou outra, sendo que o corpo todo de Jesus está disponível. E o corpo dele é pão e vinho. Sim, você vai ter palavra, mas você vai ter mover. E aqueles que escolheram somente a palavra, somente o fundamento, eles se tornaram céticos, eles se tornaram chatos, eles se tornaram extremamente calculistas. Aqueles que escolheram somente o vinho e se chamam de proféticos, infelizmente eu vejo muitas vezes como patéticos, porque todo o seu vento de espiritual não é testificado na palavra. O equilíbrio do corpo de Cristo se chama pão e vinho. Mas eu acredito que um dos principais equilíbrios que Jesus quer acessar na sua igreja se chama equilíbrio sacerdotal. O que é o equilíbrio sacerdotal? Queridos, o sacerdócio mundial do cristão, ele é em 3 ambientes. Diga comigo: ao Senhor, aos santos e ao mundo. Sabe de uma coisa? Você ministrar ao Senhor está ali em Mateus capítulo 6, verso 6. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e busque ao Pai que fala em secreto. Queridos, isso fala da tua responsabilidade de se aprofundar no relacionamento e na comunhão com Jesus. Isso fala de você entender que o ritmo espiritual da sua vida não é ditado por um bom pregador, por uma boa banda ou por um bom culto. Mas o ritmo espiritual da sua vida, ele é ditado sobre você permanecer no ambiente de comunhão com Jesus. Porque não adianta, que ele pode ser o pregador que for, pode ser o pastor que for, se você não entender que você tem a responsabilidade de manter a sua chama acesa no ambiente secreto, não vai adiantar nada. Levítico 6, 12 e 13 diz que o fogo vai arder continuamente, todos os dias, e não vai se apagar. Porém o sacerdote tem que jogar lenha na fogueira. Brasileiro sabe de churrasco, meu amigo. Você sabe o que acontece: quanto mais lenha, mais fogo. Então não é um bom culto, uma boa palavra que vai fazer a sua chama acender ou permanecer acesa. É sua responsabilidade de ficar num ambiente secreto com o Senhor. E ali você lê a palavra. O que é lenha na fogueira? É leitura da palavra, é oração, é adoração, é semeadura, é generosidade, é serviço, é obra, é confissão. Tudo isso é lenha na fogueira. Um dia Jesus falou para mim assim: Bruno, proteja o seu secreto. Eu achei isso muito forte, porque eu falei: eu estou fazendo muita coisa, e realmente se eu não proteger eu vou perder esse lugar. Porque uma coisa que não te falam sobre Mateus 6,6
A palavra diz que se você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, o Senhor vai te revelar coisas grandes. Aquele que vem em secreto, Ele vai te ver no secreto. Então, se você proteger o seu secreto, sabe qual que é a parte B de Mateus 6,6? A Bíblia diz que você vai ter recompensas públicas. Entre no teu quarto, fale ao teu pai que vem em secreto, e Ele vai te dar recompensas públicas. Ou seja, você se dedica num ambiente onde ninguém te vê. Então chega um dia que o Senhor te mostra. Isso é recompensa pública. O perigo da recompensa pública, que não nos falaram, é que nela vai ser muito mais fácil você se envolver com a obra de Deus, mas perder o relacionamento com Deus da obra. Sabe, queridos, é importante nós protegermos o nosso ambiente de solitude. Saber estar só com o Senhor. Comunhão. Sabe, meus amigos, esse ambiente de oração, esse ambiente de busca, nós conseguimos ficar horas sentados ouvindo a palavra, conseguimos ficar horas em pé adorando o Senhor, mas ficamos pouco tempo no ambiente de oração e comunhão. Sabe, Judas, ele traiu Jesus, e nós conhecemos que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Esse foi o valor. Mas eu queria dizer para você que os guardas que pagaram Judas não pagaram ele por traição, pagaram ele por informação. Nós vamos te dar 30 moedas de prata se você nos levar aonde ele está e nos mostrar quem ele é. Interessante que Judas leva os guardas até o Getsêmani, o jardim da oração, um lugar secreto. E a verdade é que Judas, ele não só traiu Jesus, mas Judas, ele vendeu o seu lugar secreto. Então, antes de apontarmos o dedo para ele, queridos, analise o homem a si mesmo e comece a perceber se nós também não temos vendido o nosso secreto. E na verdade, as 30 moedas de prata, elas continuam no mercado gospel. Elas só trocaram de nome, e cada uma delas tem um nome diferente hoje. Elas se chamam hoje Facebook, Instagram, se chamam WhatsApp, se chamam Netflix, maratona, se chama trabalho, faculdade, escola, TCC, se chama reunião, até mesmo as ministeriais, se chama ensaio, se chama tudo aquilo que eu tenho gastado mais tempo com aquilo do que com o Senhor. O tempo que eu poderia estar com Ele, mas eu tenho trocado por essas coisas. Eclesiastes 3, verso 1, vai dizer que há tempo para todo propósito embaixo do céu. Ah, o que? Aqui? O que? Tempo. Aqui? Propósito. Há tempo para todo propósito. Deixa eu traduzir de uma outra forma para você. Se nós dissemos que nós não temos tempo, na verdade nós não temos é propósito. Porque tudo aquilo que você prioriza como propósito, o Senhor do tempo faz o tempo surgir e aparecer. Eu não li porque eu não tive tempo. Eu não orei porque eu não tive tempo. Não, na verdade nós não tivemos, foi propósito. Conversa com alguém que precisou fazer quimioterapia e você vai descobrir que na verdade tudo ficou pequeno e o propósito maior foi fazer aquele tratamento, porque a única coisa que ele queria agora da vida era mais tempo de vida. Sabe, queridos, estou tentando não ser duro, o mais suave possível, porque eu também passo por essas crises. Não tem um super santo aqui na sua frente. Eu tenho minhas dificuldades de permanência nesse lugar. Eu viajo bastante. Então eu falo, Deus, não tem a qualidade do meu quarto, da minha casa, aqui nesse hotel, aqui no hall do aeroporto, aqui em qualquer lugar diferente. E na verdade fala sobre você ter uma solitude bem resolvida com o Senhor. Sabe, queridos, proteja o seu secreto. Não venda o seu secreto. Proteja a sua comunhão com o Senhor. E vá para esse lugar. Vá para esse lugar e aprenda a falar com Ele. E aprenda a ouvir o coração dEle. Está numa estação muito incrível na nossa nação. A letra de fogo está saltando da palavra, meu amigo. Só se abrir. Está uma estação tão profética sobre o Brasil. Está tão fácil, está tão gostoso. Abre a Bíblia e você vai ver o que está acontecendo. Jesus está fazendo algo novo. E você ou vai ver o que Ele vai fazer, ou você vai participar daquilo que Ele está fazendo. Sabe, queridos,
E isso tudo tem a ver com a comunhão. Não se perca, não se envolva mais com a obra do que com Deus da obra. Isso é muito fácil de acontecer. Sabe, proteja esse ambiente de comunhão com o Senhor. Tenha lágrima nos olhos, tenha um coração quebrantado, obedeça. E meus amigos, se você ir para um ambiente nesse lugar e você não sentir a presença do Senhor, não tem problema, porque nós não fomos feitos para sentir, nós somos feitos para obedecer. Então permaneça nesse lugar, permaneça. Vira para o teu vizinho e fala assim: não venda o seu secreto. Fala assim: proteja o seu secreto. Quantos lembram quais são os 3 ambientes de sacerdócio, meu e o teu? Ao Senhor, aos santos e ao mundo. É impossível você se relacionar com o cabeça da igreja sem que isso escorra e faça você amar a igreja dele. Ministrar aos santos, meu amigo, é você amar a igreja de Jesus. Ministrar aos santos é você cuidar de pessoas. Um dia nós estávamos num açaí em São Paulo. Eu gosto do açaí do norte, mas nós estávamos em São Paulo tomando um açaí. Eu gosto. Tem gente do norte aqui? Da onde vocês são? Castanhal. É de lá mesmo que eu gosto. É o melhor açaí do Brasil. É o de Belém do Pará, mas com açúcar. Sem açúcar parece estar chupando o dedão de um índio. Terrível. Mas sabe, queridos, sabe de uma coisa? Eu amo a igreja de Jesus. E sabe de uma coisa? Nós estávamos lá em São Paulo tomando um açaí. E aí estava Tom Molinari, André Aquino, Nick Bilman, Alessandro Vilas Boas, eu e toda a galera do Morada. Nós estávamos numa mesa conversando sobre um projeto que iria nascer dias seguintes, chamado Som do Secreto. Alguém já assistiu? Aquilo era só vamos fazer uma noite de adoração e vamos transmitir no Facebook para a galera adorar com a gente? Vamos, não tínhamos a mínima ideia. Ficou mais de 1 milhão de pessoas no Facebook e foi uma loucura tudo que aconteceu depois daquilo. Mas, queridos, a coisa incrível é que você ministra aos santos nas mesas, casas e templos. E nesse dia nós estávamos na mesa. E aí cada um começou a compartilhar. E quando chegou minha vez, eu virei para os meus amigos. Eu falei: galera, fora da mesa o Nick e o Tom são mais altos que eu. Fora da mesa o Alessandro é mais baixo que eu. Mas o incrível é que agora que nós estamos todos sentados na mesa, nós estamos todos da mesma altura. Porque a mesa, ela tem esse poder. O que faz geralmente uma pessoa ser mais alta que a outra, geralmente é mais as pernas do que os troncos. E sabe de uma coisa? A mesa, ela tem essa capacidade. As pernas, ela simboliza a recompensa pública. E a mesa, ela tem o poder de fazer com que aquele que está caminhando as nações e aquele que está caminhando somente num bairro, não importa, porque na mesa a recompensa pública vai para o secreto, vai para debaixo da mesa, e ninguém está vendo a perna de ninguém. Mas acima da mesa, sabe o que tem? O que é do secreto. Porque o coração está em cima da mesa, os olhos nos olhos está em cima da mesa, e o acesso está em cima da mesa. No santo lugar tinha uma mesa onde os sacerdotes sentavam e comiam, mas o santo dos santos tinha uma arca onde Deus manifestava a sua glória. Mas tanto a mesa quanto a arca foram esculpidas pelo mesmo artista Bezalel, com a mesma madeira cássia, coberta com a mesma matéria-prima ouro. Para mim, a essência da glória que flui no secreto é a mesma que flui numa mesa de comunhão sacerdotal. De quando você senta com seus amigos numa mesa e vocês começam a gerar valor de reino. Na mesa nós não falamos da vida das pessoas, na mesa nós resolvemos a vida das pessoas. Nós decidimos quem que vai tocar lá, quem tem mais frequência, quem que está vendo aquele BO e vai resolver. Na mesa, querido, nós perguntamos o que cada um tem recebido do Senhor. 1 Coríntios 11:25, porque eu recebi do Senhor. E a coisa mais incrível da mesa é você poder liberar o que você tem recebido do Senhor. E para nossa surpresa, sempre que nós estamos com vários amigos sacerdotes numa mesa e cada um começa a liberar o que tem recebido do Senhor, é incrível, porque o Senhor tem falado uma mesma coisa com uma mesma igreja. Sabe,
eu já cheguei na minha casa e eu fui ter mesa com amigos meus. Outros amigos são pastores também. E já teve amigos meus que falou: Brunão, e aí como é que tá? Eu falei: cara, tá uma loucura. Eu passei por não sei quantos países esse mês. Eu passei por uns 4, 5 países. Eu cheguei no Brasil e fui para mais uns 5, 6 estados. E cara, e mesmo assim a minha família aqui, e a proteção ali, e eu falando. E de repente no meio da minha fala vem uma conversa mais ou menos assim: glória a Deus, hein, Brunão? Que bênção, cara. Tá famosão, né? Cheio de seguidor nas redes sociais, recebendo umas ofertas gordas aí. Eu: cara, o que está acontecendo? Ele: não, antes que aconteça, eu já estou te falando, não esquece quem você é. Você é pastor, cara. Você não tem cheiro de palco, você tem cheiro de ovelha. Não esquece de onde você veio. Não esquece, cara, que o seu coração queima por reconciliação mais do que por shows e eventos. Não esquece que você está tendo para onde ir, mas o principal, você tem para onde voltar. Você tem uma igreja, você tem amigos, você tem uma família, você tem uma casa. E queridos, eu amo ouvir essas coisas, mesmo que são duras e no início aparentam ser injustas, porque na verdade, em verdade eu vos digo, a mesa tem o poder de fazer com que você ouça as verdades que você precisa ouvir. Seus amigos toquem aonde dói, aonde precisa ser tocado. Porque assim como Provérbios 27 diz: como ferro afia o ferro, assim um irmão afia o outro. É com muito atrito e muita treta que a gente amadurece. Ah, Bruno, mas eu tenho problema com a igreja. Não tem problema, eu também já tive problema com a igreja. Eu já amei Jesus e detestei a igreja dele. Foram os piores anos, não foram meses nem semanas, foram os piores anos da minha vida. Ver meus pais largando a gerência de um banco e gerência de um maior hotel da cidade de Campinas, se jogando na obra, e eu tendo que ir para o hospital doente, na chuva, na garupa da bicicleta, e os irmãos passando de carro, falando: Deus abençoe. E eu, uma criança com 9 anos de idade, sofrendo com pneumonia, olhava aquilo e sementes iam entrando no meu coração. É isso? A igreja? Eles largarem tudo para amar a igreja e a igreja fazer isso? Então aquilo foram crescendo raiz de amargura em mim. E durante anos eu amei o Senhor, mas detestei a igreja dele. E a verdade, queridos, é que não existe igreja perfeita. Tem um amigo meu, o pastor Daniel, em São Paulo. Ele disse que uma família chegou no gabinete dele e falou assim: pastor, nós estamos saindo da igreja. Queridos, mas aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Mas qual o problema? Pastor, nós vamos procurar a igreja perfeita. Ele falou: o quê? Nós vamos achar a igreja perfeita. Ele falou assim: então, queridos, quando você encontrar, você vem aqui, me fala onde está, que eu vou parar de pastorear, eu vou fechar a igreja e nós vamos todos juntos para essa igreja aí, porque eu também queria fazer parte dela. Ele falou: 9 meses depois, ele olha, vai pregar, e quando ele sobe no púlpito, ele olha no meio da igreja, está a família toda ali sentada. E ele falou: eu não aguentei, tive que falar de microfone. E aí, família, tal, estão de volta? Ou só visitando? Estamos de volta, pastor. Ah, glória a Deus. Não acharam a igreja perfeita? Eles falaram: não, é tudo ruim igual essa aqui mesmo. E a verdade, meus amigos, que se você encontrar a igreja perfeita, ela vai deixar de ser quando você entrar nela. Que nós somos seres imperfeitos. E tudo, os 5 ministérios, os dons espirituais, tudo é para o aperfeiçoamento dos santos. Nós vamos ser aperfeiçoados até o grande dia. Até Jesus voltar, a gente está sendo aperfeiçoado. Se você chegar no nível de perfeição, Jesus vem e te arrebata. Enoque, a gente não conhece nem a história dele direito. Ele andou com Deus e Deus chamou ele para andar com ele. Puf, sumiu. Sabe, queridos, amar a igreja de Jesus. Ame a igreja de Jesus. Sabe, não sei se você lembra de Pedro, quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele fala: te amo.
Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus fala para ele o quê? Então apacenta as minhas ovelhas. Não teve abraço, não teve lágrima nos olhos, baba, meleca caindo na cara, perdão. Não, teve: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Quero traduzir isso para você. A medida do seu amor pelo Senhor é entendida por Ele pelo quanto você faz pela igreja dele. Você me ama? Amo. Então cuida de pessoas, meu amigo. A palavra não diz: aqueles que me amam cantem canções românticas. Jesus, ele diz: aqueles que me amam praticam as minhas palavras. E sabe qual é a palavra que ele fala? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. A nova aliança tem um tal de um ministério chamado de Ministério da Reconciliação. Eu amo isso, porque é impossível gastar mais tempo com instrumento do que com gente. Ministério da Reconciliação, porque nós fomos reconciliados ao Pai através de Cristo. Então agora você é um agente de reconciliação de Cristo e as pessoas. Eles falam da sua responsabilidade em amar e cuidar de pessoas. O autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, vai dizer que já era para vocês serem mestres no nosso meio. Presta atenção, já era para vocês serem mestres no nosso meio, mas vocês continuam precisando de leitinho espiritual. Já era para você estar discipulando, cuidando, liderando, levando e carregando pessoas, mas você não sai do beabá gospel. Você não aguenta alimento sólido. Você é mimizento e imaturo. Não sou eu que estou falando isso, só estou customizando só. É o autor de Hebreus. Sabe de uma coisa, queridos? Já era para você estar discipulando, cuidando, levando, mas até hoje você precisa ser carregado, levado, e você não amadurece. E tem muitas pessoas que estão perdendo com a sua falta de maturidade. Deixe de ser mimizento, deixe de ser imaturo, amadureça, aprenda a olhar para o Senhor. Mas o pastor, o líder, queridos, a gente é homem de Deus, e antes da palavra de Deus vem a palavra homem. Isso garante que nós vamos ser falhos. Isso garante para nós que nós não vamos sermos deuses para ninguém. Sabe, nós somos falhos e em algum momento nós vamos priorizar mais a nossa vida, a nossa família, as nossas coisas. Nós temos um evento de integração para novos membros da nossa igreja, e a gente sempre garante uma coisa para eles: queridos, nós vamos falhar com vocês. A gente promete isso para vocês. Se vocês quiserem continuar, vocês continuem, mas uma coisa nós te garantimos: nós vamos falhar com vocês. E sempre chega alguém e fala: bem que vocês falaram que vocês iam nos decepcionar. Peraí, não, decepção não. A decepção é a medida da sua expectativa em nós e não no Senhor. Eu garanti que eu ia falhar. Eu amo a história do pastor, um amigo nosso, Luciano Subirá. Não sei se vocês já ouviram falar do pastor tio Luciano Subirá. Um dia um casal ligou, um irmão ligou para ele, tiro, porrada e bomba rolando no telefone, assim, prato quebrando. Ele: pastor do céu, vem aqui em casa, meu casamento está acabando, essa mulher está louca você. Está lá. Ele: pastor, meu casamento vai acabar. Eu falei: querido, eu não posso ir agora. Amanhã, no primeiro horário pela manhã que vocês estiverem livres, eu vou estar aí na tua casa. Não, pastor, mas você tem que ir agora. Eu falei: querido, eu não posso, eu já tenho um compromisso. Infelizmente eu não consigo. Para tudo, fiquem quietos, orem, faz o que vocês tiverem que fazer. Amanhã eu estou aí para sentar e resolver tudo com vocês. Não, pastor, mas que compromisso é esse tão importante? Meu casamento está acabando. Ele falou assim: eu estou indo no cinema com a minha esposa. O quê? O senhor é um pastor e está indo no cinema com a esposa enquanto meu casamento está acabando? Eu falei: exatamente por isso que o meu casamento não está acabando. E para que não fique igual o teu, eu estou saindo agora e estou indo para o cinema com a minha esposa. Queridos, eu amo a igreja de Jesus. Um dia eu estava pregando e eu falei assim: igreja, a igreja
é um hospital. E tem um monte de doente que precisa ser tratado e curado e tal. E a hora que eu acabei de pregar, veio uma menina que era nova convertida. E ela, nova convertida, gente, ela não sabia nem que tinha Abacuque na Bíblia, Tito. Tem alguém que eu falei aqui que também, tem esse livro na Bíblia. Querido, essa menina veio para mim e falou assim: pastor, com todo respeito, assim, para mim a igreja não é um hospital. Eu, com toda a humildade do mundo, falei: é o que então? Ela falou assim: para mim a igreja é um exército, e todo exército tem a sua enfermaria, que cuida dos seus soldados feridos, para depois reenviá-los para o campo de batalha. Eu fiquei por dentro, nossa, que pesado. Mas por fora eu falei: vamos analisar isso com mais, vamos averiguar os fatos. Então, queridos, eu queria dizer para você que uma coisa que eu aprendi é que a igreja é um exército, e todo exército tem a sua enfermaria, que cuida dos seus soldados feridos e reenvia-os para o campo de batalha. Queridos, eu amo a igreja de Jesus, cara. Eu amo a igreja de Jesus. Sabe, querido, amadureça, comece a cuidar de pessoas, se mostre disponível, faça parte do ministério da reconciliação, volte a arrumar cadeira, volte a recepcionar, volta a lavar banheiro, volta a fazer visita, volta a fazer evangelismo, volta para a dança, volta para o ensaio, volta para o louvor, volta para o teatro, ou comece, ou faça todas essas coisas com interesse de coração, sem fazer a obra de Deus relaxadamente. Queridos, ame a igreja de Jesus e ministre a igreja de Jesus, nas mesas, nas casas e no templo. E quando você protege a sua comunhão com o Senhor, e isso reflete na sua comunhão com os santos, é impossível que com isso não haja uma manifestação ao mundo. E essa é exatamente a ordem certa das coisas: primeiro ao Senhor, a igreja e o mundo. E aonde você ministra o mundo? No mundo. Por incrível que pareça, não é só nos programas evangelísticos da sua igreja, mas é lá no seu trabalho, é lá na sua escola, é lá na sua faculdade, é lá onde você tem convivido, é lá na sua casa, é lá no seu bairro, é na sua roda de amizade, seus vínculos. E nós não temos desculpa para dar. O que eu queria que acabasse aqui é as desculpas que muitas vezes nós damos, de falar: mas eu não sou evangelista, eu também não sou. Mas o ID é para todos. Eu tenho evangelistas na nossa igreja. Nós temos times de evangelistas, temos mestres, temos profetas, temos... Cara, os evangelistas lá, Jesus do céu, os caras estão nas praças, os caras estão causando na cidade. Enquanto eu salvei uma pessoa, ele salvou 15 na mesma hora. Assim, foi canal para isso. Sabe de uma coisa? Mas que nós não temos desculpa para dar. Um amigo nosso, Vitor Azevedo, foi para casa de um outro amigo nosso, um profeta chamado Judá Bertelli. E ele falou assim, cara, Brunão, do aeroporto até a casa dele, nós passamos por 3 pedágios e por um posto de conveniência para tomar uma água e um café. E depois entramos num bosque que tem na entrada da cidade. Eu falei: o que tem? Por que você está me falando isso? Ele falou: porque os 3 atendentes do pedágio se converteram, as 2 atendentes do conveniência se converteram, e as 4 pessoas que entraram no bosque a hora que a gente estava se converteu. Eu falei: como assim, cara? Ele falou: o Judá deu o dinheiro, a hora que a mulher veio dar o troco, ele falou: o ombro do seu pai, filha? Ela falou: o quê? O ombro do seu pai vai fazer cirurgia depois de amanhã. Ela: meu Deus, como é que o senhor sabe disso? Quem que é o senhor? E teu ex-namorado disse para você que você não ia ser feliz com mais ninguém. Como é que o senhor sabe disso? Credo. Ele falou assim: quem é o senhor? Ele falou assim: eu sou amigo de Deus. E Jesus te ama tanto que Ele mandou vir aqui dizer para você que Ele está tocando o ombro do seu pai, e que Ele está preparando um maridão lindão e de Deus para você. Você vai ter uma família incrível. Então as irmãs falaram amém. Estou contando a história de outra, e elas falando: tá, entregar currículo no pedágio amanhã.
Para ver se... Mas amém, Jesus tem um maridão lindão de Deus para você, tem uma esposa linda, você vai ter uma família incrível. E sabe, a fila de carro lá atrás, e ele falou assim: filha, você aceita Jesus como seu Senhor? E ela: eu aceito. Então reconhece que você é uma pecadora, sabe? Falou: Brunão, no outro guichê foi outra coisa, no outro lugar foi outra coisa. Querido, isso fala de dom. Coríntios fala sobre os 9 dons espirituais e fala no final de tudo: busque com zelo os melhores dons. Os dons estão disponíveis. Alguns falam que os dons cessaram. Não fala, a Bíblia só diz que os dons vão cessar a hora que a igreja atingir a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Você acha que isso aconteceu? Também acho que não. Então os dons estão aí disponíveis. Estão aí, meu amigo. Está aí disponível, é só você buscar. Parece místico, e realmente é um tanto místico, mas é bíblico, é profético, é espiritual. É só você buscar com zelo os melhores dons. Mas quais são os melhores dons, Brunão? Os 2 dias mais importantes da sua vida. Primeiro, o dia que você nasce. E segundo, o dia que você descobre por que você nasceu. Sabe quais são os melhores dons? Aqueles que têm a ver com o porquê que você nasceu. Qual é o seu papel? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado aqui na terra? Tem dom disponível para você funcionar com mais êxito nisso. É só você buscar. Um dia eu estava saindo do cinema, passei na escadaria, vi uma menina sentada. Então só observei ela, entrei no meu carro, fui embora. A hora que eu cheguei na porta para no cancela para ir embora do shopping, Jesus falou comigo assim: volta. Eu falei: por quê? A menina da escada. Eu falei: o que tem? Ela acabou de me fazer uma pergunta, eu quero responder. Eu falei: então pode responder. Ele: volta. Eu: não tem como. Tem um monte de carro atrás de mim, não tem como dar ré, Jesus. Eu falei: eu quero uma confirmação. Ele falou: você quer confirmação? Eu falei: quero. Ele falou: lembra de Gideão? Eu falei: lembro. Ele falou: ele pediu 2 confirmações a vida dele inteira, e nunca mais ele pediu isso, porque ele aprendeu a discernir e principalmente obedecer a minha voz. Toma vergonha na tua cara e vai fazer o que eu estou falando. Então eu falei: tá aí a confirmação que eu precisava. Fui, cheguei na menina: tudo bem, moça? E por incrível que pareça, eu não queria voltar. Sabe por quê? Porque não tinha vaga nenhuma naquele shopping. E por incrível que pareça, o único lugar que tinha para estacionar estava a 2 metros daquela menina. Eu só abri a porta do meu carro, já dei de frente com ela. Falei: tudo bem, moça? Ela: tudo bom. Você não me conhece? Prazer, meu nome é Bruno. Meus amigos chamam de Brunão. E eu vim aqui porque faz alguns minutos que você fez uma pergunta para Deus. Eu estava ali na cancela, ele falou para mim. Ela: ai meu Deus, credo. Eu falei: você perguntou o que Ele quer da sua vida. E sabe de uma coisa? E eu comecei a falar tudo que Jesus estava falando sobre ela. Comecei a entregar a palavra de conhecimento sobre a vida dela. E aí ela ficou chorando. E ela levantou a bolsa e começou a chorar na bolsa. Então eu vi uma Bíblia no colo dela. Eu falei: ah, é a irmã. Virei para ela e falei: é a irmã? Ela falou: quê? Eu falei: não é. Eu falei: e essa Bíblia aí? Ela falou: a menina que trabalha comigo, eu estou em horário de janta, e eu deixei de jantar, e eu pedi a Bíblia dela emprestada para eu ler, mas eu não estou entendendo nada, moço. Mas eu sei que em algum lugar aqui está escrito que as pessoas vão ter fome de Deus, e eu estou com fome dele. Eu já queria falar: prega domingo na minha igreja, vai. Só fala isso aí desse jeito. Sabe, queridos, os dons estão aí disponíveis, é só você buscar. Qual foi a última vez que você orou e falou: Deus, quais são os 9 dons espirituais? Para que cada um deles funciona? Quando foi que você está ali, está disponível? Ore, estude, busque e comece a se mover. E bem-vindo à loucura que vai ser se mover nos dons. É incrível. Você começa: ai, é coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça, Deus. Ai, Deus, coisa da minha cabeça. É muito doido isso aí. Você fala: ai, Deus, será coisa da minha cabeça? Deus, dá uma confirmação para mim. Faz ele coçar a cabeça agora. O cara do nada faz assim, ó. Você fala: ai, não, Deus, faz ele bater o pé 3 vezes. O cara faz assim. Você fala: ai, tem que ir lá falar. É muito doido, é muito legal. Mas sabe de uma coisa? Ah, Bruno, isso é muito místico para mim. Então beleza. Sabe o Felipe, nosso baterista, que estava fazendo umas vozes de anjo ali, fazendo... não sei se vocês observaram. É ele que faz isso aí. E ele é pastor também.
E a esposa dele também é pastora. E a Stephanie, esposa dele, há alguns anos atrás, antes de ser pastora, ela ainda é nova pra caramba, está com 23 anos, já é pastora. E quando ela estava com seus 19 ou 20 anos de idade, ela foi no cinema com as amigas dela. E a hora que ela acabou o filme, ela levantou para ir embora. E ela observou que só ela e as amigas dela levantou para ir embora. E ela voltou para dentro do cinema, olhou e estava todo mundo sentado chorando, porque o filme pegou. Sabe, igual romance que faz a gente chorar. Mas pegou lá na veia. E ela voltou para dentro do cinema, olhou, voltou lá para dentro, falou: pessoal! Todo mundo olhou. Sabe por que vocês estão assim? Porque esse filme falou disso, disso. Mas Jesus já resolveu isso e isso quando Ele morreu na cruz por nós. Você não está assim por causa de um filme. Você está assim porque o teu coração está preparado para receber Jesus. E quem quiser receber Jesus, me procura ali fora. E ela saiu e as pessoas começaram a descer e ir atrás dela. Menina, ai, eu preciso disso, como é que faz? O que teve de ousadia, coragem? Queridos, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu era um adolescente, eu era magro e eu era um atleta. Eu era atleta. Seleção brasileira de paro ímpar. Nós fomos para Tô brincando, eu era skatista. Vocês gostaram dessa, né? Cadê o Panda? O teu amigo o Lucas é um atleta agora, né? Ele chegou andando todo duro assim. Começou a fazer academia agora. Esses caras gordinhos. E sabe de uma coisa, queridos? Quando era adolescente, eu era skatista. Eu tinha patrocínio, eu corria campeonato e eu queria fazer só isso na minha vida. E era o sonho da minha vida. E vocês estão vendo que a vida tomou outro rumo. Mas eu lembro que eu estava um dia na roda dos skatistas com meus amigos. E de repente chegou um tiozinho, a versão masculina da irmã do Coque. Vocês conhecem a irmã do Coque? Já ouviram falar? A irmã do Coque é um clã milenar que funciona há mais ou menos 2000 anos, desde que igreja existe. Elas usam vestido estampado, ou de flor, ou quadriculado meio marrom. Elas têm uma leve nota de naftalina assim na roupa. Elas usam um coquezinho. Elas não sabem quem foi Calvino, quem foi Armínio, quem foi Lutero. Não sabe falar nada sobre a reforma protestante. Mas ela sabe apertar um botão que traz o céu para a terra, meu irmão. E se ela vier marchando na tua direção, e se fizer o gilete aqui, ó, você fala, já era. Você começa a confessar todos os pecados aqui, ó. Deus, perdão, mas não dá tempo, porque antes delas falarem do teu futuro, elas vão caguetar tudo o teu passado. As irmãs eu amo as irmãs do Coque. E chegou a versão masculina da irmã do Coque. Você nunca parou pra pensar nisso, né? Quem que é a versão masculina da irmã do Coque? É um irmão de camisa social, calça social, chinela havaianas, bigode grosso e uma bicicleta barra forte, aquela antigona. Parou, foi entrando na roda dos skatistas. Aí alguém falou assim: e aí, tiozinho, tá perdido? Ele falou: não, quem tá perdido aqui é vocês. Eu falei: é crente. Deve ser da Assembleia. Assembleiano isso aí. E, meu amigo, eu comecei a sentir uma vergonha alheia. Eu falei: eu, filho do pastor ali da igreja grande, da esquina, falei: não é assim que se faz evangelismo urbano. Não é assim que se ganha skatista. Mas aí, 20 minutos depois, estavam todos os meus amigos com a mão no coração, mãozinha erguida, lágrima nos olhos e falando: eu reconheço que eu sou pecador. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Estavam todos meus amigos aceitando Jesus e eu chorando, eu corri atrás dele. Eu falei: tio, como é que faz isso, cara?
Como é que faz isso, tio? Eu sou filho do pastor ali da igreja. Eu nunca falei de Jesus para meus amigos. Eu não dou exemplo de cristão, eu estou mais na deles. Como é que faz isso? Ele falou, eu não sei. Eu falei, como assim? Aí ferrou. Me ensina. Ele falou, não sei, filho. Eu falei, como assim, não sabe? Ele falou, filho, eu só estava indo para a igreja e eu estava orando em cima da minha bicicleta. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor receba a minha melhor adoração nessa noite. Receba meu melhor louvor. E de repente, filho, Jesus me fez lembrar daquela vez que ele chega em uma árvore, porque ele quer comer o fruto dela, mas ele não encontra. Então ele estende a mão e ele seca aquela árvore na hora. Nessa hora eu entendi, filho, que hoje o Senhor não queria receber o meu louvor. Ele queria ver os frutos da minha vida, mas eu não tinha nenhum. Mas olha lá para os seus amigos agora. Eu estou indo para a casa de Deus e eu tenho fruto para mostrar para Ele. Queridos, nós não temos desculpa. Estávamos em Vitória da Conquista, estado do Rio de Janeiro. Não, estado do Rio de Janeiro. Vitória da Conquista? Não, esqueci o nome daquela cidade. Cadê o Fê, o Moisés aí? Me ajuda aí alguém. Volta Redonda. Nada a ver, né? Com V. Volta Redonda. E aí 1.600 adolescentes num culto. E aí eu descubro que aqueles 1.600 adolescentes fazem parte de 160 células lideradas por 160 adolescentes, com 160 líderes em treinamento adolescentes. E que todos os colégios daquela cidade, desde público, particular ao municipal, uma vez por semana, as diretorias da escola estão cedendo o anfiteatro da escola para aqueles adolescentes da 5ª, 6ª e 7ª série fazerem cultos de avivamento. Eles estão impondo as mãos sobre os enfermos e eles estão sendo curados. Seus amigos estão aceitando Jesus, seus professores estão sendo transformados através de uma cambada de molecada que não sabe nem pagar a conta, fazer um boleto, não sabe nem fazer uma transferência bancária, mas eles estão obedecendo. Por mais que você não seja evangelista, o ID é para todos. Para terminar, não teve vou falar de novo. Para terminar, vocês são espontâneos demais aqui em Goiânia. Uma vez eu cheguei em um amigo meu, o nome dele era Zóio. O nome eu não sei, se é Zóio. E o Zóio, ele fazia parte de um grupo de evangelismo muito grande. E aí ele falou assim, cara, eu não consigo falar de Jesus. Eu falei, como assim? Isso faz parte do maior ministério de evangelismo que eu já vi. Calma, não me julgue. Ele apontou o dedo para umas 70 pessoas. Eu falei, todas elas se converteram, se batizaram, e eu fui o canal para isso acontecer. Então me explique como é que alguém que não prega, que não sabe falar de Jesus, tem tudo isso de fruto. Me explica como é que isso aconteceu. Ele falou, cara, é que na verdade, Brunão, eu posso não saber pregar, mas eu sou bom de convidar. Eu falei, como assim? Não, eu sou bom de fazer convite. Eu falei, mas como assim bom de fazer convite? Dele, que nem. Ele falou assim, que nem, quando acabar aqui, vamos sair para comer um lanche? Eu falei, vamos. Ele falou, tá vendo? Eu sou bom de fazer convite. As pessoas aceitam meu convite, sempre. E ele falou, então, eu não sei pregar, falar de Jesus, mas eu sei convidar as pessoas. Eu falo, vamos comigo num lugar que é incrível. E esse lugar é um culto. E lá tem sempre alguém lá em cima que sabe falar muito bem de Jesus. E elas sempre estão lá, eu aceito Jesus. Queridos, que desculpa que você... não, dom é muito místico. Não, falar no cinema, entrar na roda skatista, isso é muita ousadia. Então pelo menos não pode convidar, cara. Eu queria que você saísse daqui sem desculpa para dar. Alguém lembra de André, discípulo de Jesus? Seja sincero. Quem lembra de André? Levanta a mão. Pouquíssimas mãos levantaram. Eu acho isso louco. Sabe por quê? Sabe quem foi André? André foi um jovem que perseguiu Jesus. A Bíblia diz que ele ficou seguindo Jesus. Ele fez uma operação para seguir Jesus. E Jesus... é Jesus, né, gente? Imagine ser irmão de Jesus. Lembra o Tiago, irmão de Jesus? Imagine brincar de
esconde-esconde com Jesus. Ele não precisava nem fazer assim, lá vou eu, Tiago atrás da árvore lá, nem precisava nem olhar, ele sabe todas as coisas, não tinha graça. Vou andar de esqui, ele vai andando a pé na água, devia ser, que mão que tá, falando, sério? Sabe, André persegue Jesus, Jesus percebe que está sendo perseguido, e ele fala assim: o que você quer? Ele fala: eu queria saber como é que o senhor vive, onde você anda, como é que você come, eu queria ver mais a tua vida. E Jesus sabe o que Jesus responde para ele? Ele fala: vem ver. E o incrível é que a Bíblia não diz o que ele viu, só diz que ele passou aproximadamente de 5 a 6 horas com Jesus. Então ele sai de lá muito louco, porque é impossível você passar 5, 6 horas com Jesus e você ficar normal. Então ele sai de lá e ele vai desesperado falar com seu irmão. Para você que não lembra de André, sabe quem que era o irmão de André? Pedro. Então ele chega no seu irmão e fala: você não sabe quem eu conheci, e eu passei o dia todo com ele. Quem? Jesus. Ouve falar. Lembra na escola judaica? Lembra que a gente aprendeu e falaram pra gente sobre Messias, o Filho de Deus, que um dia viria para nos libertar? Lembro, é ele, o Filho de Deus já chegou, tá aqui na cidade. Eu fiquei 6 horas com ele, fica com inveja aí. E ele fala assim: cadê? Sabe o que André fala? Vem ver. Então ele leva o seu irmão para ver um homem que muda a vida dele radicalmente, que muda o destino dele, que estabelece uma igreja. Sabe de uma coisa, queridos? Às vezes a gente não conhece. O Pedro é famosão, é conhecidão, mas o que tem faltado no nosso meio é André. Pessoas dispostas a convidarem. Pessoas para conhecerem o Senhor. Queridos, nós não temos desculpa. Eu quero terminar dizendo para você que se você só ficar no secreto, você não vai se tornar santo, você vai se tornar orgulhoso. Se você só ficar no templo, você não vai se tornar um obreiro aprovado, você vai se tornar um belo de um religioso. E se você só ficar no mundo, você não vai se tornar alguém do reino, você vai se tornar um belo de um rebelde, porque você vai passar a amar mais os de fora e vai começar a detestar os de dentro. Mas nós não fomos chamados para sermos os orgulhosos secretos, os religiosos do templo, e nem os rebeldes do mundo, do reino. Nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes reais para o nosso Deus e Pai. Como de costume, Jesus se ausentava para um lugar de oração. Estando Jesus sempre estava em uma mesa, casa ou templo. Indo para, Jesus sempre estava indo de cidade em cidade, bairro em bairro, e por onde ele passava, sinais, prodígios, maravilhas e salvação aconteciam constantemente. Queridos, queria dizer para você que esse espírito de equilíbrio já está em você, já está em nós. O que nós queremos fazer nessa noite é pedir que o Espírito Santo, que convence que somos filhos e convence do pecado, justiça e juízo, ele comece a ativar em você o discernimento e o equilíbrio que já está aí, já está dentro de você. Mas talvez alguns aqui hoje estejam já começando a entender que está te faltando proteção no ambiente de comunhão com o Senhor. Para alguns aqui está faltando proteção aos santos. Para alguns aqui está faltando proteção ao mundo. Faz tempo que você não ganha alma, ou talvez você nunca ganhou. Sabe de uma coisa, queridos? Alguns aqui talvez vão olhar e falar: Brunão, tá feia a coisa. Os 3 ambientes aí que você falou, eu não tenho equilíbrio em nenhum deles. Então se achegue confiadamente ao trono da graça e encontre misericórdia. Se coloque de pé nesse momento, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração nessa hora e faça a oração mais sincera que você poderia fazer ao Senhor. Pai, nós te pedimos
misericórdia sobre as nossas vidas. E pedimos a pessoa do Espírito Santo para que venha. Espírito Santo, você é aquele que bate a porta. Nós abrimos a porta do nosso coração. Nós te convidamos para que entre em nós, que já está em nós, mas nós permitimos que nesse momento comece a fazer ajustes de tempo, propósito. Comece a aguçar o nosso espírito de discernimento. 1 Coríntios 2,15 diz que o mais espiritual é aquele que discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Em nome de Jesus, comece a acessar nessa noite em nós um espírito de equilíbrio. Nos faça proteger o ambiente de comunhão com o Senhor. Nos faça também amar a sua igreja. Um dia falaram que o problema da igreja é pessoas, e a igreja é impossível ser igreja sem pessoas. Então nos faça amar a sua igreja, nos faça amar a sua casa. Pai, que tudo isso reflita em nós manifestarmos o teu reino por onde nós passamos. Em nome de Jesus, nós queremos receber no secreto, desenvolver na mesa e manifestar no mundo.